Vamos lá, o Senhor tem uma palavra para o nosso coração nesta noite. Cutuca o irmão que está do seu lado e diga assim para ele: coma do pão. Diga para alguém, coma do pão e beba da água. Novamente, diga: coma do pão e beba da água. Eu esqueci de passar, meninos, tá? Correria aí, mas me acompanhe aí. Nós vamos ler o texto de 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 ao 7. O Senhor tem falado muito comigo nesse texto já há alguns dias. Já pude ministrar sobre esse texto algumas vezes, e recentemente 2 vezes. E eu sei que o Senhor tem algo para falar específico para nós nessa noite, através desse texto de 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 ao 7. Amém. Eu vou ler aqui, mas vocês seguem ali. Vamos lá. Diz assim: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou o mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tire a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. E de repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre a brasa quente e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Senhor Jesus, nesta noite eu peço a tua graça e o teu favor. Eu sei que eu estudei, eu sei que eu me preparei, eu sei que eu busquei a tua palavra, eu sei que eu conheço esse texto, mas eu peço que a tua graça e o teu favor esteja comigo nesta noite, que o Senhor possa me guiar para a proposta que a tua igreja precisa ouvir nesta noite. A igreja que está conosco aqui presencial e a igreja que está conosco online, eu quero pedir a tua graça e o teu favor. Eu preciso da tua presença, eu dependo da tua presença. Eu não quero que a sabedoria humana, que a inteligência me roube da tua presença. Eu quero que o Senhor me guie em todos os momentos. Não me deixe falar nada de mim mesmo, mas eu quero falar apenas aquilo que o Senhor reservou para o nosso coração nesta noite, na autoridade do nome de Jesus. Como eu havia dito, esse texto, irmãos, é um texto extremamente conhecido. Quem já não ouviu falar do profeta Elias, né? Dos 400 profetas de Baal e 450 profetas de Azera. A Bíblia nos conta que Elias se manifesta em um momento da sua vida, e aí ele desafia esses profetas, ele derrota esses profetas, ele mata basicamente 850 profetas de Baal e de Azera, e devido a essa ação de Elias, isso revolta o coração da rainha Jezabel, e aí a rainha Jezabel decide ameaçar Elias, né? Jezabel ameaça, e por algum motivo, irmãos, eu não sei o qual, a Bíblia não nos detalha, nós vamos conjecturar o motivo, mas por algum motivo aquele profeta gigantesco que enfrentou 850 homens começa a ter medo. A Bíblia diz que ele começa a ter medo e ele decide procurar um lugar para se esconder. E o que é o medo para a nossa vida? O que é o medo? O medo é uma sensação de perigo.
Elias teve um sentimento, uma sensação de que a vida dele agora estava em risco. E por quê, pastor? Peraí, o cara matou 850 homens, será que ele não era capaz de vencer uma mulher? Agora vamos entender, irmãos, quem era Jezabel. Jezabel não era qualquer mulher. Quando você vai ler alguns capítulos antes da história de Jezabel no reinado de Israel com Acabe, Jezabel, ela tinha uma persuasão muito grande que ela havia conseguido contaminar os sacerdotes de Israel. Ela fez com que os sacerdotes e os homens que ali conviviam do reinado de Israel se prostituíssem com ela a favor dos outros deuses, a favor de Baal, fazendo sacrifício a Baal através da sua prostituição. Então Elias sabia que o reinado de Israel não estava na mão do rei Acabe, mas sim na mão de sua esposa. Era Jezabel que comandava, e isso é triste. É triste ver um homem de Deus, um homem de uma nação escolhida, ser dirigido por uma mulher que está totalmente contra os princípios de Deus. Ver que Acabe tem a mente de um menino e não consegue governar aquilo que Deus colocou nas suas mãos. E aí Acabe deixa Jezabel governar. E aí Elias entendia que o que aquela mulher falava, ela iria cumprir. Ela iria fazer acontecer. Então se ela disse, eu vou te matar, aquilo que você fez com meus profetas, eu vou fazer com você, na mente de Elias, e naquele momento seria uma realidade. Elias passou a correr risco de morte agora. Tinha uma ameaça. E aí eu quero trazer para nós quais são os nossos medos. Pastor, crente tem medo? Tem, Elias era crente, era profeta. Quais são os nossos medos? O que é que está fazendo com que a gente fuja de uma situação, fuja de um problema? O que é que está fazendo a gente se esconder? Qual é o medo que está sendo alarmante na minha vida? Alguns anos atrás, basicamente 1 ano e meio ou 2 anos atrás, estava todo mundo com medo da pandemia. Deus foi muito bondoso conosco, deixou a medicina, homens e mulheres estudados, prepararam as vacinas, nós estamos aí agora. Agora qual que é o próximo medo? O que está causando medo no seu coração? O inimigo das nossas almas, irmãos, é bom em nos ameaçar. A figura de Jezabel aqui, para Elias, era a figura de inimigo. Ela era contra os princípios de Israel. E para os nossos dias atuais, o diabo é mestre em nos ameaçar. Quantas vezes, quando a gente começa a caminhar na igreja, e aí algumas coisas começam a acontecer, pastor Cid, começa a ficar difícil, e aí a pessoa fala assim, mas espera aí, agora que eu passei para a igreja, parece que piorou tudo. Parece que está ficando mais difícil. E sabe por que parece? Porque o diabo está se levantando contra mim e a sua vida. Ele está se posicionando contra mim, contra você. Por quê? Porque ele sabe que a gente, nas mãos de Deus, é um potencial, é uma dinamite, causa explosão por onde a gente passa. A gente consegue arrebatar e trazer as pessoas para Jesus. A gente consegue tirar as pessoas da visão deste mundo e mostrar para ela que existe um futuro em Deus. Então, Satanás sempre vai se levantar contra nós. Elias decidiu fugir para salvar a sua própria vida. Como eu trabalho com o Ravi, né, o ensino de intercessão, cura e libertação. Quantas vezes eu vi pessoas falarem assim, pastor, eu não vou fazer esse curso não, porque se eu sem fazer, está difícil, se eu fizer esse curso, vai piorar, aí que o diabo vai se levantar. E olha que pensamento, irmãos, mesquinhos, com medo de que o diabo se levante. A gente esquece que a figura que a gente carrega de Deus é muito maior do que qualquer principado ou potestade nesse mundo. Mas parece que a gente não acredita nisso. Porque quando o diabo se levanta para nos ameaçar, a gente pensa logo em parar, em voltar, em desistir. Não, eu vou ficar aqui mesmo, porque aqui está confortável. Não, queridos.
Elias decide fugir para salvar a sua própria vida. Mas entenda, Elias não poderia, irmão, salvar a sua própria vida. Porque nem eu e você somos o salvador dos nossos corpos. Você é salvador da sua própria vida? Sim ou não? E por que você está se escondendo? Por que você está fugindo? Se você não pode salvar a sua vida, então entregue ela nas mãos daquele que pode salvar. Não adianta fugir, achando que afugentar, fugir, se esconder, vai resolver o problema, vai desfocar o inimigo, não. O inimigo vai continuar na espreita, procurando a oportunidade para nos tragar. E somente existe um que é capaz de nos tirar das mãos do diabo, que é Cristo Jesus. Somente Ele, aleluia, pode salvar a nossa vida. Então você não é salvador da sua própria vida. Você não é o salvador da sua família. Não vai adiantar se esconder, guardar. Não. Todos nós precisamos estar debaixo das mãos desse Deus. Amém? Vocês estão comigo? Elias procura, irmãos, um arbusto. Na realidade o texto fala um nome engraçado, né, chamado giesta. Essa palavra giesta é um arbusto. Elias procura um arbusto, ou seja, um lugar para descansar. Afinal de contas, ele caminhou um dia para se esconder de Jezabel. Quantas vezes nós somos acometidos pelos mesmos sintomas? Medos daquilo que a gente desconhece. Medo de uma proposta nova que Deus tem para a nossa vida. Medo de desafios, dos planos de Deus que estão vindo. Mas nós não podemos nos desviar, nós não podemos se esconder. Talvez você não está com medo de alguém. Não é de uma pessoa que você está com medo. Mas você está com medo, às vezes, da má experiência que você já teve no passado. E principalmente com a má experiência, com essa instituição chamada igreja. Talvez você passou por decepções dentro da igreja. Agora você não pode generalizar. Você não pode generalizar, talvez você tenha medo de prosseguir, de se desafiar a permanecer, a estar na presença de Deus, por causa da decepção. Não, uma pessoa me decepcionou, agora todo mundo vai me decepcionar. Isso é mentira. Isso é ameaça do diabo. Talvez algumas pessoas te julgaram. Escute, irmãos, sempre vão nos julgar. Cutuca alguém e diga assim: sempre vão te julgar. Diga para a pessoa, diga, sempre vai te julgar, é verdade. Se você fizer o que é certo, vão te julgar. E se você fizer o que é errado, vão te julgar com motivo. Porque você deu motivo para te julgar. Mas sempre vão nos julgar, irmãos. Principalmente pessoas que não querem fazer nada. Principalmente aquelas pessoas que não fazem nada, mas ela está ali para apontar e julgar quem está fazendo. Parece que o diabo está usando a vida dela para atrapalhar aquilo que Deus está fazendo na minha e na sua vida. Então o julgamento sempre vai acontecer. Talvez a frustração que está no seu coração. Não, pastor, eu me frustrei uma vez com essa coisa de evangelho. Agora, irmão, será que você frustrou alguém também? Ou não? Eu vou falar aqui de uma mente pastoral, vou falar da minha vida como pastor. Algumas ovelhas já me frustraram pela expectativa que eu tinha sobre ela. Ela chegou com tudo, dizendo: não, pastor, eu estou aqui, eu estou do seu lado, eu sou com você, e na hora, cadê aquela ovelha? E aí eu, como pastor, vou falar: não, quer saber, eu não vou mais pastorear não, porque eu estou frustrado. Que isso? Eu vou continuar pastoreando, porque esse foi um chamado de Deus para a minha vida, e uma frustração com uma ou com algumas ovelhas, isso não vai mudar o chamado a qual Deus me chamou para fazer. Os problemas não vão me gerar frustração ao ponto de me aprisionar e me paralisar e fazer com que eu tente me esconder. Talvez o seu medo é com o seu senso de incapacidade.
Não, pastor, quer saber? Escolhe outro. Escolhe outro, tem gente melhor. Não, eu não vou fazer, não. Pastor, não me chama porque você sabe que eu tenho vergonha, eu sou tímido. Eu não gosto de aparecer. Mas eu também não gosto, mas Deus me chamou para estar aqui. Eu sou extremamente tímido, quem me ajuda é Deus. Eu controlo a minha timidez para que eu consiga ministrar, para que eu consiga louvar, para que eu consiga conversar. Todas as vezes, irmão, escuta, deixa eu contar um segredo para você. Toda vez que eu conheço alguém novo, eu fico extremamente inseguro. Eu não sei se você é assim. Porque eu não conheço aquela pessoa, eu não sei o que ela gosta de ouvir. E aí eu começo a orar, falo, Deus, me fala o que essa pessoa gosta de ouvir, para que eu consiga falar e agradar o paladar dela. Agradar os ouvidos dela, para que eu seja um canal de bênção na vida dela. Já pensou que se eu vou falar, Regina, com uma pessoa sobre futebol e ela não gosta de futebol? Vai dar ruim. Dependendo, eu vou falar para uma pessoa sobre igreja, mas ela tem aversão sobre igreja. E na realidade, ela não precisa saber de igreja, ela precisa saber de Cristo. Ela precisa conhecer Jesus. Porque conhecer igreja não significa conhecer Jesus. Muitas das vezes o que nós conhecemos foram a religião e não Jesus. E existe urgência das pessoas conhecerem a Jesus. O dono da igreja, não a igreja. Porque a igreja é assim mesmo, irmãos, a igreja dá problema, a igreja é cheia de problema, até que Cristo volte, até que Ele nos trate, até que Ele nos purifique, nos santifique, muitas pessoas vão dar problema, e nós, escuta, nós que estamos aqui, devemos estar preparados para abraçá-las, endireitá-las para a glória do nome de Jesus, ajudar no processo de transformação. Mas não vem falar que você está com medo pelo senso de incapacidade, porque Deus gosta de usar os incapazes mesmo. É você que olha para você e fala, não, eu não acredito que eu fui chamado para isso. Foi. Então não deixe a sua incapacidade te paralisar, fazer com que você se esconda. Talvez foi a sua aceitação, ou a não aceitação de algo está te causando medo. Talvez foram as conversações. Não, mas pastor, falaram de mim e agora eu estou extremamente desanimado, desacreditado. Ei, se preocupe com aquilo que Deus está falando sobre você e não que as pessoas. Como diz a palavra de Deus, quando Deus fala para Samuel, eu não vejo como você vê, eu vejo o coração, eu vejo aquilo que está em oculto no homem e na mulher. O Senhor vê em você aquilo que ninguém vê. Então, não ligue para as conversações. Talvez o que está te causando medo foi a fadiga. Talvez você chegou em uma igreja e colocaram você para fazer, e aquilo te cansou, aquilo te paralisou. Então não deixe essa fadiga te roubar, porque hoje você fala assim, não pastor, quer saber, eu já tive essa experiência do fazer e agora eu não quero mais. A Bíblia diz, a seara é muito grande e poucos são os trabalhadores. E a Bíblia diz, peça ao Pai da seara que envie trabalhadores. Deus quer enviar você. Amém? Será que você consegue dizer, eis-me aqui? Ou você vai falar, eis ali, Senhor? Você vai falar, eis-me aqui ou eis ali? Muitos é eis ali, né? Eis ali, Senhor, pode escolher o Fabiano que ele está preparado. Mas o que o Senhor quer ouvir de você é, eis-me aqui, Senhor. Pastor, e eu vou fazer o quê? Você vai falar do que Ele fez na sua vida. Nós estamos, irmãos, escute, a igreja, no contexto geral, está enfeitando muito o Evangelho. O Evangelho não precisa ser enfeitado. O Evangelho é puro, é Cristo, é cristocêntrico, é falar dele, é falar o que ele fez, o que ele está realizando, é manifestar a glória dele apenas. Eu não preciso inventar coisas para atrair pessoas. O nome de Cristo, a pessoa de Cristo é o suficiente para atrair qualquer pessoa para a sua casa. É o suficiente para atrair qualquer pessoa ao seu reino.
Então você não precisa fantasiar para chamar atenção, para convencer alguém. O Espírito Santo é hábil em fazer isso. E talvez você está recuado, está com medo porque te feriram. Não deixe a sua ferida te paralisar. Não deixe a tua ferida te colocar no lugar onde Deus não reservou para você. Deus quer que você saia desse lugar e viva, como a Bíblia nos promete, uma vida abundante em Deus. O que te fez parar ou pensar em desistir? Pense aí, chame a atenção que o que foi que acometeu a você, que te trouxe fraqueza espiritual, que você está falando, Senhor, eu estou quase por um fio, estou por um risco. O que te fez procurar o arbusto, a giesta? O que te fez olhar e falar, não, eu preciso parar, eu preciso deitar numa sombra de uma árvore? Você está fugindo do quê? Irmãos, nós temos tantos problemas, porque lá desde do nosso nascimento nada foi perfeito. Eu não tenho aqui para contar uma história perfeita para você. Se você for ouvir a história da minha vida, você vai ouvir uma história com muitos problemas, mas você também vai ouvir uma história com muita superação em Deus. Você vai ouvir uma história que talvez você vai olhar e falar assim, como diz a mãe da Cláudia, tadinho do pastor Rodrigo. Tadinho nada, porque foi nessas dificuldades que o Senhor manifestou a tua glória e mostrou que era presente na minha vida. E não será diferente com você. As suas dificuldades fará com que o Senhor levante do trono dele e mostre o quanto Ele é preocupado com você, o quanto Ele está com você. E eu não sei você, mas quando eu olho para a história da minha vida, eu me sinto especial. Eu vejo o quanto Deus me ama, o quanto Ele não desistiu de mim, o quanto coisas vieram para paralisar, e o Senhor não permitiu que o mal me paralisasse. Ao contrário, Ele insistiu em minha vida. E é isso que eu quero te afirmar nesta noite. Deus não desistiu de você. Você pode ser boca profética nessa noite e dizer aí para 2 ou 3 pessoas, Deus não desistiu de você? Você consegue, irmãos? Olha aí, olha para trás, olha no olho desse irmão e diga, Deus não desistiu de você, Gabriel. Aleluia! Ele não desistiu. Ele não desistiu de mim. Oh. É tão bom entender, irmãos, que Deus não desiste de nós. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Quem teria amor tão grande assim? Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Você pode adorar comigo? Fique de pé. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu, tentando, Jesus, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar.
Não importa para onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Aleluia. Pode se sentar. Ele não desiste, irmão. Ele poderia, aqui nesse texto, Deus poderia ter desistido de Elias. Falar, que profeta frouxo é esse? Eu dou poder e autoridade para ele vencer 850 profetas, mas quando uma mulher levanta, ele decide se esconder e desistir. Mas Deus não fez isso com Elias, ao contrário. A Bíblia vai dizer que Deus manda um anjo. Deus manda o anjo até Elias, enquanto ele estava descansando. Se fosse eu, que fosse encontrar com Elias, eu falava, levanta daí, preguiçoso, pelo amor de Deus. O que você está fazendo aí? Eu não te mandei para nenhum arbusto, eu não te mandei para ficar parado. Mas a Bíblia vai dizer que Deus manda o anjo e o anjo toca em Elias. Irmãos, eu fico imaginando, pastor Cid, de um anjo me tocar, cara. O anjo tocou o homem do Senhor e disse para ele, levanta. Levanta porque tem pão e água para você. Irmãos, que tremendo. Eu já comi muita comida gostosa feita pelas mãos da Tecília, mas nunca comi o pão feito por uma mão de um anjo. Eu nunca bebi uma água trazida por um anjo. E a Bíblia vai dizer que o pão estava quente e a água estava fresca. Meu Deus do céu, que poder, que maravilha. E o interessante, irmãos, que Deus manda Elias se alimentar, Elias se alimenta, e o que ele faz? Ele se alimenta e volta a dormir. E sabe qual é a compreensão do texto que a gente tem? É que todos esses dias o Senhor vem dando alimento para você, dizendo, se levanta, vai, coma do pão, se levanta, você está preparado para enfrentar os seus medos, você está preparado para enfrentar as suas dificuldades, mas a gente vai lá e volta a dormir. Nós estamos como Elias, tentando salvar a nossa própria vida. Eu quero te contar um segredo, faça o caminho mais fácil. Entrega a sua vida nas mãos do Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Aleluia! E aí a Bíblia vai dizer que o anjo insiste com Elias. O anjo toca e fala, vai lá meu querido, coma pela segunda vez, coma, beba água e caminha. Por quê? Porque a sua estrada é longa. Não é para você estar aí parado. Não é para a gente estar estagnado, não. Deus não nos chamou para estar parado. Deus não vai aceitarmos que um problema nos paralise, que uma situação faça com que a gente recue, não. Tudo que está acontecendo é para que a glória dele seja manifesta e em você cause superação em Deus. Ah, pastor, mas eu tenho síndromes, eu tenho ansiedade, eu tenho depressão. Coma deste pão e beba desta água e levante-se. Não vai adiantar ficar parado no chão. Eu quero afirmar nesta noite, talvez eu seja o anjo que Deus está levantando nesta noite para tocar a sua vida através desta palavra e dizer, coma deste pão e beba desta água, para que você tenha força para caminhar talvez 40 dias, como disse Elias. Você precisa comer deste pão.
E talvez você pergunte, mas pastor, que pão que é esse? Será que a gente vai ter que esperar o anjo chegar? Será que Gabriel ou Miguel vai vir batendo as asas e entregar o pão aqui para a gente? Não, irmãos. Olhe para alguém aí e diga assim, não precisa mais disso. Com tantas atividades que os anjos têm, não precisa mais dele fazer pão, não. O anjo não precisa mais fazer pão. O anjo não precisa mais pegar água. Isso aconteceu no passado. Porque eles não tinham o pão da vida. Eles não tinham, aleluia, a água que pode fluir, a fonte de água viva que flui do nosso interior. Mas hoje nós temos o pão da vida. Aleluia, nós temos a água que flui do nosso interior. E aonde está isso, pastor? Está lá, vamos ler João capítulo 6. João capítulo 6, versículo 28. João capítulo 6, versículo 28, olha o que diz. Então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar a obra de Deus, que Deus requer? E Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que me enviou. Como eu estava dizendo anteriormente, a gente não precisa inventar um novo evangelho, nós não precisamos inventar uma nova forma de pregar o evangelho, nós precisamos pregar o evangelho e pregar a Cristo, porque esse é o segredo, a obra de Deus está a crer naquele que Ele enviou, crer na pessoa de Jesus, entender que Ele é o suficiente para a nossa vida. Eu sei, irmãos, que eu ensino sobre cura e libertação, mas nada substitui o sangue vertido na cruz do Calvário. O que eu ensino é caminhos para você entender como você conseguir ativar o sangue de Jesus sobre a sua vida. Mas nada vai substituir o sangue de Cristo. Então, eles lhe perguntaram, que sinal miraculoso mostrará para os que vejamos e cremos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito, Ele lhes deu a comer pão do céu. Declarou-lhe Jesus, digo-lhes a verdade, não foi Moisés que lhe deu o pão do céu, mas o meu Pai, quem lhe dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu, do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles, Senhor, dá-nos sempre deste pão. Olha só, irmãos, os discípulos e as pessoas que estavam ali com Jesus não estavam entendendo o que Jesus estava falando. E aí Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Aleluia. Então coma deste pão, irmãos, e beba desta água. Pastor, eu estou me sentindo fraco, eu não consigo ir para a igreja. Coma deste pão e beba desta água. É simples, irmãos, não tem uma fórmula. Vai para os pés do Senhor Jesus e peça para Ele pão e água, e Ele vai ter para te dar, porque Ele é o pão da vida. Seguindo, João 6, 47 ao 51, olha o que diz. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morram quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este é o pão, e este pão é a minha carne, que eu darei pela vida de vocês. Está com medo da morte, irmão? Está com medo de morrer? Você sabia que para ir para o céu precisa morrer? Não dá para ir para o céu vivo? A não ser o dia que Jesus arrebatar a sua igreja, que aí ele vai transformar essa carne corruptível que nós temos. Mas por enquanto você precisa morrer para ir para o céu.
não pelas suas próprias mãos, mas quando Cristo te chamar. Então não tenha medo da morte, porque a sua vida está nas mãos de Deus. Você não vai na véspera, nós só saímos desse mundo quando o Senhor decidir chamar a nossa senha. Enquanto a nossa senha não é chamada, irmão, se preocupa não, você não vai morrer não. Você vai ser bênção, ou você vai dar muito trabalho, mas você vai estar vivo. Não tenha medo não, amém? João 6, 55 e 56, para a gente encerrar. Pois a minha carne é verdadeira, é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Você quer fazer parte do Evangelho? Você quer mudar a sua história? É preciso comer do pão, e é preciso beber da água. Eu estou fraquinho, pastor. Eu vou te convidar a comer do pão e beber da água. Pastor, coma do pão. Não tem uma receita, não vai ter uma oração mística para você, para mudar a sua vida, para transformar a sua vida, para te tirar dessa vida talvez triste e pacata. Eu vou te convidar a experimentar do pão que é Jesus Cristo, e eu vou te experimentar a tomar da água dele. Somente Ele pode tirar você das situações mais tristes desse mundo. Somente Ele pode trazer a esperança. Então não vem aqui procurar a Arca da Aliança, porque ela já foi. Agora nós carregamos a Arca da Aliança. Nós carregamos a presença de Deus. Você não precisa de nada místico, irmãos. Você apenas precisa comer do pão e beber da água. Amém? Fique de pé nesta noite. Nós vamos adorar o Senhor com uma canção. E se algumas coisas que eu falei aqui no seu coração, talvez você ainda não tenha experimentado deste pão. Talvez você vai falar, pastor, eu já ouvi falar sobre Jesus, mas eu não conheço Jesus. Eu não sei o que é comer do pão. Eu nem sei o que é beber da água, mas eu entendo que eu preciso aquilo que o Senhor está falando. Eu preciso experimentar daquilo que o Senhor está dizendo, porque realmente eu tenho muitos medos na minha vida. Realmente, pastor, eu estou fugindo de muitas coisas. Eu estou fugindo até de mim mesmo, se isso é possível. Eu quero te convidar à frente nesse momento de adoração, porque eu quero orar por você. Mas eu preciso que você tenha uma atitude de fé primeiro. Eu preciso que você diga, eu quero desse pão, eu quero desta água, porque a Bíblia vai dizer que não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, é por Ele. Ninguém vai colocar a mão em você, ninguém vai te convidar aqui à frente. Você precisa entender, se existem medos que você precisa vencer, é você que precisa falar, Senhor, me tira desse lugar de medo, me tira das coisas que estão gerando frustrações, estão paralisando a minha vida. E assim o Senhor fará, porque Ele é Pai. E Ele diz, vós sendo pais bons, dão o que é bom aos seus filhos, e quanto mais o Pai que está no céu. Então nós vamos adorar o Senhor com essa canção. E se você sentir no seu coração, vem aqui à frente, eu quero orar por você. E se você que está online, também está nos ouvindo, sentiu, levanta suas mãos aí, fala o seu nome, que eu quero orar por você, mesmo distante. Eu quero clamar ao Senhor pela sua vida, e que você possa sair deste lugar que está lhe causando medo e desespero. Talvez você não tenha dormido mais, porque o medo tem roubado o seu sono. Você não está tendo paz na sua casa, e o Senhor quer te tirar deste lugar de perigo, e te dar descanso seguro nele, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou
acontecer, mesmo que eu ande em meio ao caos. Eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que seu amor é pra mim. Com ele eu sei pra onde eu devo ir, tem tudo a ver com ele. A cruz revela o teu amor por mim, e mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Vem, sai do seu lugar, eu quero orar por você. Eu quero te ajudar você a vencer os seus medos, as suas crises nessa noite. Se encoraje, a coragem precisa ser sua. A palavra foi liberada, mas para que ela encontre efeito no seu coração, você precisa tomar uma decisão. Para que você saia desse campo de medo, para que as coisas fluam na sua vida. Para que aquilo que está te roubando, as ameaças que você tem sofrido, ou até a sua mente que tem te jogado, as tristezas, você pode sair. Eu quero dizer que você pode sair desse ambiente, porque o Senhor está disposto a te dar pão e te dar água. Ele está disposto a te fortalecer, aleluia. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu consiga lutar ou esperar algo acontecer, Intercessores, mesmo que encontre em meio ao caos, eu continuo. eu sei que tudo continua sendo Deus. Tu és, Eu sei que posso sempre andar com Ele. eu sei que o seu amor é curador e é para sempre. Eu sei que o seu amor, ele é pra mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. Pode vir, Rô. Cruz revela o seu amor. Sim, por Senhor. mim, mesmo se eu me Sim, 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 Senhor. o seu Sim, amor Senhor, nós me oramos. sustenta. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, Tem tudo a ver com Ele. oh, com ele eu sei pra onde eu devo ir, tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim, e mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, do teu amor por mim permanecerá. Sim, Senhor. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas subam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Senhor, vai alcançando agora, Senhor, que nesta noite os medos vão caindo por terra agora, Pai. Aquilo que estava paralisando, Senhor, na autoridade do Teu santo nome agora, nós liberamos uma palavra
nós liberamos a Tua palavra agora, que todo sofrimento, que toda síndrome, Senhor, agora, nós cancelamos, Pai, na vida dessas pessoas, aquilo que estava causando medo, as frustrações, Senhor. Oh, Espírito Santo, as frustrações, Senhor, em nome de Jesus agora, vai queimando, Senhor, vai queimando agora todo o sentimento de frustrações e decepções que são instalados na vida dessas pessoas, Pai. Em nome de Jesus agora, vai tirando todo o medo, Senhor, o medo que tem paralisado, que tem deixado, Senhor, os seus filhos não terem uma vida abundante na Tua presença. Que as correntes caiam nesta noite. Que as correntes caem agora. Que as correntes caem agora. Que toda mente cauterizada agora caia agora em nome de Jesus. Que aquilo que estava parando, aquilo que estava paralisando, Senhor, agora nós liberamos. Que toda palavra, Senhor, que os seus filhos ouviram, que gerou medo, gerou aprisionamento, oh Espírito Santo, sim, Jesus, sim, sim, Senhor. Espírito Santo, vai tocando agora, vai no sentimento agora, Senhor. Tira essas pessoas daquele lugar que estão se escondendo, Senhor. Tem vergonha de si mesmo, Pai. Tira esta vergonha agora. Tira a vergonha de si mesmo agora, Senhor. O Senhor não chamou a gente para uma vergonha. O Senhor nos chamou para um campo de vitória, Senhor. Então agora tudo que o inferno tem tentado promover na vida dessas pessoas, nós cancelamos agora para a glória do nome de Jesus. Nós colocamos essas pessoas em liberdade. Toda palavra de ameaça do adversário agora, nós cancelamos na autoridade do nome de Jesus. Que todo medo, que toda tristeza, que toda angústia agora, saia agora, Senhor. Nós temos uma palavra de ordem agora do reino do Espírito, Pai. Sai agora todo o senso de incapacidade agora. Oh! Aleluia! Em nome de Jesus, toca agora, Senhor. Toca na alma agora, Senhor. Toca na alma das tuas filhas agora, Jesus. Vai tirando deste lugar de tormento, de sofrimento, Pai. Limpe os pensamentos. Limpe os pensamentos, que nenhuma arma preparada prosperará, Senhor. Todos os intentos do inferno, Pai, não prosperará, não prosperará. Todo intento do inferno, Senhor, nós destruímos nesta noite na autoridade do nome de Jesus. Todo enfrentamento espiritual agora nós cancelamos, Pai. E nós damos uma palavra de ordem agora, Pai. Que todo encantamento que o inferno soltou, lançou contra a vida da tua filha agora, nós repreendemos, Pai. Nós repreendemos agora toda e qualquer ação contrária para destruir, para jogar síndromes e depressões agora. Em nome de Jesus. Espírito Santo, leve a voz agora, ordenado agora. Onde esse Espírito está trazendo medos agora, eu quero agora, no nome de Jesus. Que a tua filha
Aleluia. Amém. Levante as suas mãos. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Obrigado pela tua presença, obrigado pelos louvores, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelos seus filhos aqui nesta noite, Senhor. Obrigado pela manifestação da tua glória. Obrigado, Senhor, por Senhor nos tirar dos campos de medo, nos tirar dos campos de frustrações. Obrigado, Senhor. Obrigado porque em Ti nós estamos em segurança, em Ti nós estamos seguros. Aleluia, Senhor, porque Tu és o pão e Tu és a água, Senhor. Aleluia. Nós queremos Te louvar e Te agradecer para a glória do poderoso nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as duas consolações do Espírito Santo seja conosco, não só hoje, mas para todos sempre, que todos digam: amém. Estamos vivendo um ano profético e apostólico da bondade do Senhor. Aleluia. Aplauda ao Senhor e Deus abençoe, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tem tudo a ver com